por parte dos dois goleiros, significa, pelo menos do lado do Corinthians, que o Corinthians tem plena consciência de que não pode perder o jogo de hoje para o Botafogo, porque 2 rodadas, 4 pontos perdidos tiram o Corinthians da luta por título. Daí o encanto todo especial que vai ter esse jogo, Jorge, porque o Botafogo é um timaço, hein? O melhor do campeonato. Se o Botafogo terminar empatado com qualquer time, leva vantagem por causa da campanha. Vai começar o jogo. E agora, como já informou o Otávio Muniz, nós temos um momento de homenagem aqui no Pacaembu pelo falecimento de Antônio Maniais, o pai do lateral Giba do Corinthians, falecido ontem à noite, sepultado há poucos instantes na cidade de Cordeirópolis, no interior aqui do estado de São Paulo. Também as homenagens da Rede Bandeirantes à família Maniais e ao lateral Giba do Corinthians. Apita Renato Marcília, 16 horas e 4 minutos em São Paulo. Começa Corinthians e Botafogo. Segunda rodada, Grupo B, Campeonato Brasileiro 1992. Agora a homenagem da torcida do Corinthians também ao Giba. Primeiros movimentos para você acompanhar com imagens ao vivo aqui do Pacaembu. Você que acompanha a Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Logo no primeiro lance, Marcília foi lá para chamar a atenção do Odemilson. E aí já marcou uma falta. Marcília vai ter muito trabalho, mas já está em cima, hein? Você viu que ele chegou ali a 1 metro já da falta. Já chamou a atenção do lateral do Botafogo. Vai ter que acompanhar realmente em cima o Renato Marcília. Olha a sobra, olha a sobra. Primeira tentativa do Corinthians com 50 segundos na bola do Taíca, que subiu muito. Olha, e apesar dos preços, né? Na verdade foram reajustados em dobro. O público é muito bom no Pacaembu para Corinthians e Botafogo. Aí para a reposição o goleiro Ricardo Cruz. Estão jogando lá em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bragantino. No intervalo você vai ver os principais lances da primeira etapa de Cruzeiro e Bragantino. E os gols acontecendo, você vê. Com a narração do Silvio Luiz. Aí Vladimir. Neto vai para o lance, foi empurrado. Foi empurrado, está marcada a falta ali, favorecendo o time do Corinthians. Interessante que o zagueiro René ainda reclamou. É a segunda em seguida que ele faz em cima do Neto. Olha lá o Jacenir. Falta. Chegou agora Carlos Alberto Dias para fazer a falta. É um jogo tenso, nervoso, complicado. Vamos ver. Aí o recuo para Wilson Mano. O Corinthians está todo no ataque, hein? Wilson Mano, Jacenir. Meteu na frente, tentava o Paulo Sérgio. Trabalha Pingo. Estava com ele ali, bloqueando bem o Marcelinho. O arremesso é do Botafogo. Temperatura de 19 graus aqui em São Paulo. Arremesso de Odemilson. Bandeirantes, o canal olímpico. Televisores sempre Toshiba. 5 anos de garantia. Veja condições no seu revendedor. Lá vai Botafogo, Pingo. Vai explorando lá pela direita, trouxe para o meio, bateu, o Ronaldo acompanha. Ela saiu longe. Quase sai em arremesso lateral lá do outro lado. O primeiro chute do Corinthians foi do Taíca, que foi lá no tobogã. E esse do Pingo, que saiu totalmente atravessado. Aí a posse de bola para o Corinthians com Taíca. Trabalha Ezequiel. 0 a 0 Corinthians e Botafogo. Primeiros 3 minutos de jogo aqui no Pacaembu. 0 a 0 também Cruzeiro e Bragantino em Belo Horizonte. Ezequiel chama lá atrás o Wilson Mano. Paulo Sérgio. Tirou Pingo. Subiu lá o Demilson. Jacenir está no lance. Ezequiel. Vira tudo e chama o garoto Vladimir aqui pela direita. Valeu o esforço, hein? Valeu o esforço. Torcedor aplaude. Olha o Corinthians chegando. Ezequiel vai para o lance. Renato Marcília pegou a falta do Valdeir.
Eu tenho a impressão de que os jogadores do Botafogo devem estar instruídos para as faltas nas proximidades da grande área. Principalmente pelo perigo que representa o capitão Neto, que vem agora cumprimentar o Vladimir pela belíssima jogada que fez o lateral direito do Corinthians. E o Renato foi reclamar com o Renato Marcília da marcação desta falta. Tá arrumando a sua barreira lá, Ricardo Cruz, é uma falta para o Corinthians bater. E quando é falta para o Corinthians, não precisa falar mais nada, né? Quem ajeita é o 10, quem bate é o 10 e o sol tá atrapalhando o goleiro, hein? O sol tá atrapalhando o Ricardo Cruz. 0 a 0. Olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto, olha o desvio. Escanteio. Está confirmado o escanteio para o Corinthians aqui pela direita, o primeiro do jogo. Vai se arrumando lá dentro o Botafogo. Cobrança para o Neto. Eu repito, o sol está atrapalhando e muito lá o goleirão. Daqui a pouco ele desaparece, mas por enquanto tirou bem Ricardo Cruz. Bola tocada para trás, chegou Marcelo. E aí tranquilidade para o goleiro do Bota. A gente nota, J. Júnior, meus amigos da Bandeirantes, que há duas preocupações muito claras. Primeira é do jogador Ezequiel, marcar homem a Valdeir, que é o grande craque do time do Botafogo, um goleador, realmente um jogador extremamente habilidoso. E do outro lado, o Botafogo cuidando demais de Viola, que naquela partida lá em Niterói acabou com o time do Botafogo, fazendo realmente 2 gols espetaculares. Então, enquanto o Botafogo cuida do Viola, o Corinthians cuida do Valdeir. É evidente que só isso não vai resolver o problema. O Corinthians está mais entusiasmado, empurrado pela torcida, mas menos técnico do que o Botafogo. Marcado impedimento lá do Renato. Bandeirantes, o canal olímpico. Beto, um tiro certo em tanques para veículos. Já passamos dos 5 minutos, vamos chegando à marca de 6 minutos. 0 Corinthians, 0 Botafogo. O Corinthians vem de uma derrota, o Botafogo vem de uma vitória. A 0 a 0 também Cruzeiro e Bragantino lá em Belo Horizonte. Bola tocada pelo Chicão, tá aí o Renato. Falta do Ezequiel. Passou o rodo ali no Renato. Logo mais às 8 da noite, Maguila e Gordon Russell, ao vivo de Americana, na faixa nobre, com Alexandre Santos, Nilton Campos e Gilson Ribeiro. Aí o Pingo. Esse é o Carlos Alberto Dias. Abertura aqui para Valber. Botafogo vai fazendo a aproximação. O Corinthians está encolhido ali, está fechado, não dá espaço. Tá valendo, tá valendo. Olha o Valdeir. Olha o Chicão, virou Ronaldo. Mas ela passou muito perto. O Chicão pegou de primeira. Ronaldo se esticou todo. Você tá vendo de novo aí, ó. E foi um erro da defesa do Corinthians, que parou esperando que o Renato Marcília fosse marcar uma falta em cima do Viola, que absolutamente não aconteceu. 0 a 0, uma transmissão da Bandeirantes para você de todo o Brasil. Bola tocada pelo Marcelinho lá para o Jacenir. Aí o Ezequiel. (16 horas e 12 minutos em São Paulo. Você vai ver amanhã no show do Esporte 10h45 da manhã, futebol ao vivo de Araras. União São João e Paraná Clube. Datena, Juarez, Marcelo Bianconi, para todo o Brasil, menos Araras, no show do esporte. Marcília manda seguir, agora para marcar a falta aqui do Marcelo. Deve sair o cartão, né? Vai sair o cartão, sem dúvida. Tem que sair o cartão amarelo e está dado para Marcelo. Aliás, está recebendo presente de casamento. O Marcelo ontem à noite contraiu núpcias, que é muito bonito falar contraiu núpcias, com a Rita de Cássia, sua esposa, e passou a lua de mel no quarto com o Fabinho. É a vida do jogador. Está caído o Valdeir, pegou o tornozelo esquerdo, aliás, direito do jogador do Botafogo, fez uma encenação, é lógico. Marcelo está pendurado agora com 2 cartões, tinha um, tomou esse, ficou com 2. Aliás, essa foi a jogada mais bonita do jogo até agora. A classe do Valdeir ao meter a bola pro vão das pernas do Marcelo, e o Marcelo, que não é um jogador violento, chegou e cometeu uma falta que mereceu o cartão amarelo. Se ele casou ontem e foi para concentração com o Fabinho,
Daqui a pouco ele vai começar a olhar no relógio e vai dizer, seu juiz, vamos acabar logo com esse jogo, vamos terminar a partida. Né? E tem outro detalhe, quando o Fabinho se casou, me parece que também ele passou a noite de núpcias, né? Ao lado do Marcelo, numa das concentrações pelo país aí, né, Otávio? Foi isso mesmo, você tá exato, é uma prática, né? Eles gostam de passar a lua de mel juntos, o que se há de fazer, né, Joaquim? Pois é. Tá aí o Ezequiel. 9 minutos, tá 0 a 0. Wilson Mano. Amanhã às 8 da noite você tem Chicago Bulls e Portland ao vivo com a narração de Luciano do Vale. Um jogo que poderá fechar a temporada com o título do Chicago. Tá 3 a 2 para o Chicago. Olha que bola metida na frente. Vamos lá, Ronaldo. Ronaldo não saiu. Saiu tarde, mas ainda a bola tocou nele. O Valdeir tocou errado na finalização. Ela bateu no Ronaldo. Ó. Ah, o Ronaldo esticou o braço ali. É, você viu? Ali pelo lance por detrás deu para ver que o Ronaldo esticou o braço. A bola não bateu nele, não. Méritos pro Ronaldo. E vou dizer o seguinte a você, o Juarez. Nós acompanhamos Botafogo e Cruzeiro a semana passada, Jota e Juarez. Se largar o Valdeir cara a cara com a defesa do Corinthians, é assassinato, hein? Estamos na marca de 10 minutos. Falta do Odemilson, lateral do Botafogo. O que está ocorrendo é que a marcação do Ezequiel, homem a homem, em cima do Valdeir, até agora não deu resultado. As duas situações claras de gol foram criadas pelo Botafogo. A bola só não entrou, primeiro agora pela categoria do Ronaldo e da outra por azar do Chicão. Então o Corinthians, se vai fazer marcação homem a homem em cima do Valdeir, tem que apertar essa marcação. Olha o Ezequiel fazendo a aproximação ali. Marcília pegou a falta do Márcio Santos. Tá marcada a falta. Você tá vendo de novo o lance? Ó, por baixo o Márcio Santos fez a falta e quem vai bater é o Neto, né? Foi uma roubada de bola do Marcelinho aqui na disputa com o jogador do Botafogo. Aliás, Márcio Santos e Valdeir estão negociados para a mesma equipe do futebol francês, que é o Bordeaux, ao final do Campeonato Brasileiro. Mais dois jogadores do Brasil que vão jogar, mostrar o seu futebol na Europa. Bom, se dali, da onde o Neto bateu agora há pouco, era perigoso, imagine daí, né, Jotinho? E agora o sol não está mais atrapalhando o goleiro, não. O sol já foi embora, o Ricardo Cruz já não tem mais o sol, mas tem o Neto, né? Vamos lá, vamos acompanhar, tá 0 a 0. 11 minutos, primeiro tempo no Pacaembu. Olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto! Na trave! No poste direito do goleirão. Volta o Corinthians. Vamos ver essa sobra aqui. Vem o Neto e o Renato. O Neto e o Renato. Ele pega a falta do Neto. Neto chegou fazendo falta por trás. Marcou Renato Marcília. Mas que paulada do Neto, hein? Aos 11 minutos o Corinthians mete uma na trave do Ricardo Cruz. O Neto treina pelo menos 100 cobranças de falta todo dia depois dos treinos. Mas nos últimos tempos não tem acertado muito. Afinal de contas, o seu último gol foi contra o Internacional de Porto Alegre, no empate aqui no Pacaembu, em 1 a 1. Foi o último gol do Neto. Há 5 partidas ele não marca. Bandeirantes, o canal olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. Logo mais às 8 da noite tem Maguila ao vivo na faixa nobre, direto de Americana, com a narração de Alexandre Santos com Nilton Campos e Gilson Ribeiro. Maguila pega o canadense Gordon Hassett, que era o treinador do Sylvester Stallone lá nos filmes do Rambo. É mole ou não? Bola metida para o Valdeir. Olha o Bota, olha o Bota. Valdeir joga lá dentro, lá no segundo pau, ninguém do Botafogo. Paulo Sérgio tenta sair por ali. Ele pegou uma falta do camisa 8, Carlos Alberto Dias, e o Carlos Alberto Dias saiu mancando lá. Outro detalhe também, não quero ser chato, mas acontece que o Ezequiel é um lutador, é um bravo, é um soldado do time do Corinthians. Mas ele não tem a agilidade que tem o jogador Valdeir, para acompanhar o Valdeir. Então, como dizia um grande treinador, Londino Vieira, o Corinthians perde um soldado e o Botafogo perde um general nessa marcação. Só que o Ezequiel tem que esquecer do jogo, correr só até o do Valdeir. O Valdeir está deitando e rolando em cima da defesa do Corinthians. Leve do jeito que ele é, ele cai de um lado, cai do outro. O Botafogo tem um centroavante perigosíssimo, que é o Chicão. Tem a chegada inesperada do Renato. Então essa marcação é complicada, viu? Olha o Vladimir. Recebeu do Neto, vai para cima do zagueirão. Toma dele, Valber. E bem. 0 a 0 Corinthians e Botafogo ao vivo para você.
Renato está lá de lateral esquerdo. Dê esse presente aí para Ezequiel. Marcelinho. Neto está apertado ali. Tenta tirar Márcio Santos. Ele pegou uma falta ali do Viola no Márcio Santos. Atrasada, mas foi falta. 14 minutos, primeiro tempo. Tá 0 a 0 também lá no Mineirão. Cruzeiro e Bragantino. Aí Chicão. Tentou abrir aqui para o Valdeir. Houve o desvio. Vai buscar Marcelo. E nesse jogo que o Juarez se referiu, nos 4 a 2, há 112 dias atrás, entre Botafogo e Corinthians pelo mesmo campeonato, o Viola foi do céu ao inferno rapidamente, né, Jota? Ele fez 2 golaços no primeiro tempo e no segundo foi expulso. É, exatamente. Bola metida para o Paulo Sérgio. Ricardo Cruz está com ela. Nós chegamos aqui ao Pacaembu por volta das 14 horas. No placar eletrônico, 21 graus. Depois caiu para 20. Agora a questão de 15 minutos estava na marca dos 19. Agora já está nos 18. Se continuar caindo assim, hein? Neto patinando. Foi só a temperatura que caiu, o Neto também, hein? E ele ia parar dentro do gol se ele não escorrega. Saíram por ali Márcio Santos. Amanhã tem futebol ao vivo no Show do Esporte, 10h45 da manhã. Divisão de classificação do Campeonato Brasileiro. União São João e Paraná Clube com Datena, Juarez e Marcelo Bianconi lá em Araras. Bela jogada do Paulo Sérgio. Jansenir. Meteu na frente para o Viola. Chegou para tirar René. Bandeirantes, o canal olímpico. Bic Multibarba. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. 15 minutos. Ezequiel. Opa, dá até para bater. Não deu. Meteu para o Neto a devolução. Tirou René. Vai sobrar lá para o Jansenir. Olha o Corinthians na pressão. 0 a 0. Subiu. Neto bateu. Tocou no Márcio Santos. Ela bate outra vez. E agora no zagueiro. Bateu no Carlos Alberto Santos. Botafogo está acuado, está encolhido o Juarez. E o Corinthians buscando o primeiro. O Corinthians está reclamando de uma falta que realmente existiu. O juiz optou pela lei da vantagem e deixou seguir o lance. O Corinthians reclama. O Botafogo, quando sente a pressão, se põe a discutir. Quer dizer, naturalmente para acertar a marcação. É o caso do Pingo, agora com o Carlos Alberto Santos. Falou, Pingo, como é que é? O Pingo é a mola de marcação, propulsora de marcação desse meio campo do Botafogo. Ele marca muito bem e libera os outros jogadores para o jogo. Mas realmente o jogo está lá e cá. Se o Corinthians tem mais volume do jogo, os contragolpes do Botafogo são mais práticos e mais perigosos. Boa do Neto para cima do Carlos Alberto Dias. E aí o Carlos Alberto Dias ficou com ela e o Botafogo já vai se armar. Aí Pingo. Boa jogada. Lá na frente, meteu para o Chicão, o Ronaldo vai lá. E evitou. Evitou a saída, está com ela. Em relação àquele time do Botafogo que o telespectador viu jogar contra o Cruzeiro, só uma modificação, o André foi para o banco e voltou o zagueiro titular, que é o René. À 1 da manhã você tem o Vale Tudo, um show de atrações na sua madrugada com a apresentação de Luciano do Vale. E nesta madrugada nós teremos uma matéria toda especial sobre a Jureia, no Vale Tudo, 1 da manhã. Aí o Viola. Alguém tem que encostar, né? Quem chega agora é o Ezequiel, ele prefere meter lá dentro. O goleirão tá saindo. O Demilson trombava com o Neto lá, ele marcou falta do Neto. E o Neto reclamou lá com o lateral do Botafogo. Saiu reclamando. Saiu na bronca. Tá 0 a 0 também lá no Mineirão. Silvio Luiz está transmitindo aqui para São Paulo, capital. Cruzeiro 0, Bragantino 0. Vai para a reposição Ricardo Cruz. Valdeir. Chicão. Tá com ela, Valdeir. Chicão. Boa jogada do Chicão. Tenta Valdeir por aqui. Perdeu ali o domínio da bola, Valdeir. O Botafogo nunca foi campeão brasileiro, mas tem um vice-campeonato, hein? O Botafogo foi vice-campeão em 1972. Perdeu para o Palmeiras na final, né, Jota? Há 20 anos. Exatamente.
O Corinthians também tem um vice-campeonato, além do de 90, tem o campeonato de 90 e o vice de 76. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Olha o Vladimir. Vladimir, tem o Viola. Vamos ver o que pode aprontar aqui o Viola. Puxa pra cá, vira pra lá, evita a saída, cai. O Renato Marcília marca a falta. Ele bateu, pegou um toque de mão do Viola quando estava caído. Tá certo, Marcília, não foi nada. O Viola que se viu acuado ali, não tinha por onde sair. Segurou a bola com as mãos, caiu e a falta. 0-0 no Pacaembu, Bandeirantes, o canal Olímpico. Já passamos dos 19, vamos chegando à marca de 20 minutos deste primeiro tempo. Aí o Marcelinho. Jacenir. Acelerou por ali. Vai levando o Corinthians, vai fazendo a aproximação. Lá dentro o Viola, o Neto também chega. Esse é o Taíca. Vladimir está pedindo na direita. Taíca. Fez bem a jogada. Disparou Jacenir em cima da zaga. Marcelinho. Lá dentro, essa é do goleiro. Ô Jota, deixa eu aproveitar para pegar uma palavrinha do técnico Gil. Ô Gil, você tá dando ao Corinthians a liberdade que é para fazer a tocaia do contra-ataque, é isso que você quer? Ah, claro, eu acho que a gente tem que procurar marcar mais no meio campo, atrair o Corinthians para fazer o contra-ataque. Não tá se deixando dar muita pressão ao time, Gil? Não, tá tranquilo. Essa é a característica principal do Botafogo. O Botafogo recua, faz a marcação, o Corinthians joga... Está impedido. O Corinthians joga olhando muito pro relógio, né? Para ver se o tempo está passando ou não. E é evidente que está passando. Então o Botafogo aos poucos vai tentar dominar essa marcação do Corinthians. O Corinthians, como é próprio da sua característica, ainda mais num jogo especialíssimo como o de hoje, é um time afobado, né? Vamos, mas não tem aquela consciência, aquela jogada preparada. É mais na empolgação, né? Cobrança do Neto. Tirou de lá Carlos Alberto Santos. Chegou Mano. Jacenir. Mano. Vai se mandando o Wilson Mano. Pediu uma falta ali. O Marcília disse que não. Está seguindo o jogo. 0-0. 21 minutos. Primeiro tempo. Essa ficou pro Ezequiel. Foi puxado e vai sair cartão, né? Vai. Sem dúvida que vai sair cartão. O Carlos Alberto Santos não tem nenhum cartão. Está recebendo o seu primeiro cartão amarelo. Ele que tem 31 anos, é de Goiás. E fez a falta indiscutivelmente em cima do Ezequiel, que ia para dentro da grande área. Olha o Jacenir. Pode até bater, pode disparar. Houve o desvio, está na mão do Ricardo Cruz. A bola que desviou ali, que foi cheia de veneno. Veja de novo. E o Ricardo Cruz é o único goleiro do Campeonato Brasileiro que sai totalmente do padrão do uniforme do seu time, né, Jota? Pode reparar que os outros ainda tem alguma coisa. O calção do Ronaldo, por exemplo, é preto. Ele não tem nada. O calção, parece que ele é de outro time, exatamente, né? O calção é lilás, né, com roxinho. E a camisa tem alguns traços vermelhos e bege. Não tem nada a ver. Amanhã, 1h no Show do Esporte, tem Brasil e França, Liga Mundial. Na sexta-feira, o Brasil ganhou da França lá em Paris. E amanhã pega em Orleans essa seleção francesa. 1h com Marco Antônio e Paulo Russo. Cobrança para Renato, meteu lá dentro. Quem tocou de raspão foi o Pingo, hein? Que estava ali no meio da zaga corintiana. É um perigo. Deixa eu correr aqui rapidinho para ouvir uma palavrinha do Basílio. O time está dando a pressão no Botafogo, mas ao mesmo tempo se descobre aqui no contra-ataque. Te preocupa, Basílio? Preocupa, porque nós já deixamos avisado. Inclusive o Botafogo está tentando se posicionar defensivamente, mas está jogando no erro nosso. Falou aí o Basílio ao Otávio Muniz. 0-0. 0-0 também em Belo Horizonte, Cruzeiro e Bragantino. Márcio Santos. Tocou curto ali pro Valber. E o Basílio está esperto, ele está sabendo o que é o Botafogo. Então, naturalmente, tem que tomar cuidado, porque se você somar o número de jogadores que o Corinthians tem no meio de campo, tem Taíca, Ezequiel, Marcelinho, Paulo Sérgio, às vezes te quebra o Neto. Então, em número de jogadores do meio de campo estão iguais. É que o Botafogo é um time que joga junto há mais tempo, né? Está mais hoje que o Corinthians está desfalcado.
Bandeirantes, o canal olímpico. Ele marcou aí uma jogada perigosa do Ezequiel. Levantou demais a perna, Ezequiel cometeu a falta, pegou o Renato Marcília. Carlos Alberto Santos. Meteu para o Renato, muito na frente, é do Ronaldo. Saindo o Jacenir. Taíca. O Demilson chegou antes do Paulo Sérgio ali. Pingo. Wilson Mano. Na sobra, René. 16 horas e 28 minutos em São Paulo. 8 da noite, logo mais, portanto, Maguila e Gordon Russell. Alexandre Santos, Nilton Campos e Gilson Ribeiro transmitindo ao vivo de Americana. 8 da noite na faixa nobre. Com ela, Márcio Santos. Falta ali. Chegou fazendo falta o Taíca. Taíca, que conhece bem os jogadores do Botafogo, afinal disputou o Campeonato Carioca ao lado do Elson, aquele volante do Internacional de Porto Alegre. Os dois compunham o meio de campo do Volta Redonda do Rio de Janeiro e por isso mesmo conhece o Botafogo. Já passamos dos 25 do primeiro tempo. Cobrança do Márcio Santos. Wilson Mano deixa passar. Ronaldo acompanha. Tranquilidade para a reposição do time corintiano. No ano passado o Botafogo ficou em 12º lugar do Campeonato Brasileiro, né? Tá saindo aí o Ronaldo. Deixa com o Mano. Tá lá o Jacenir. Mete na frente pro Neto. Ele e o René. Ele pegou uma falta do René. Tá lá o Neto. É nesse aspecto, nesse momento a que eu me refiro. O jogador da categoria do Neto, há necessidade de fazer uma jogada dessa? Quer dizer, o time é empolgado, a torcida empurra, é um time que procura se disciplinar taticamente, um time aplicado, Corinthians, mas de repente faz uma jogada sem um mínimo cabimento, né? Enquanto o Botafogo não. O time que sai mais assentado, tocando mais a bola. O Corinthians estava se tranquilizar um pouco mais, coordenar melhor as suas jogadas. O que atrapalha muito a marcação do Corinthians é que Valdeir sai de um lado e Carlos Alberto Dias sai do outro. O que eles se revezam ali na frente é brincadeira. E como eles são muito parecidos, tanto o Taíca quanto o jogador Ezequiel, acho que não sabe atrás de quem que eles têm que correr, viu? Eles caem lá, um sai para um lado e vai abrindo brecha para a entrada de quem vem de trás. Outro cartão. É, não tem onde escapar, né? Deve ter sido a 10ª falta do René. Só no Neto ele fez 3 que eu me lembro. Cartão amarelo para René, que também não estava pendurado. Aliás, não tinha nenhum cartão. É o seu primeiro cartão amarelo. É o terceiro cartão exibido pelo Renato Marcília. Para o Marcelo o primeiro, para o Carlos Alberto Santos o segundo e agora para o René. Corinthians vai todo para a área do Bota. 0-0 no Pacaembu. 27 do primeiro tempo, cobrança para o Neto. Joga lá dentro. Sobra do Taíca. Botafogo vai para cima do Taíca agora. Chegou o primeiro ali. Carlos Alberto Dias, Taíca. Agora é o Pingo. Renato manda seguir, tá valendo. Amanhã às 8 da noite no Show do Esporte ao vivo. Luciano do Vale transmite Chicago Bulls e Portland. O jogo 6 das finais da NBA. Tá 3-2 para o Chicago. Nesta madrugada, a Bandeirantes mostrou a vitória do Chicago sobre o Portland por 119-106, fazendo 3-2 na série do Chicago Bulls. E olha, um detalhe interessante, Jota. O Botafogo alcançou 12 vitórias no campeonato até agora. E fora de casa tem uma performance tão boa quanto dentro de casa. Ganhou 7 partidas no Rio de Janeiro e 5 fora de casa, inclusive algumas aqui em São Paulo contra times da capital. Paulo Sérgio. Vai para cima do Ademilson. Olha a sobra. Marcelinho tentou o domínio. Trombou ali com o Carlos Alberto Santos e o recuo para o goleiro. Vai com ela, René. O Ademilson. Ninguém se apresentou. Ele foi obrigado a tocar atrás para o René. Neto aperta.
Tá aí o Carlos Alberto Santos. Dias. Renato Santos. Renato Taíca vai para cima dele. Acelerou ali o Renato. Chicão vai se posicionando. Prendeu demais o Renato, mas ele pegou uma falta do Taíca. Mas prendeu muito. O Chicão estava bem na direita para ser acionado, hein? E quem assistiu a partida contra o Cruzeiro se lembra bem que foi numa dessas arrancadas do Renato, carregando a bola e sem receber falta de ninguém, que ele foi à linha de fundo e cruzou para o Dias fazer o gol da virada do 2-1. O Botafogo não tem grandes cobradores de falta, não. O Renato coloca e o Odemilson bate forte. Vamos ver, o Ronaldo está arrumando lá. O Renato está ali para cobrança e também o Carlos Alberto Dias. Mas é o Renato mesmo. Veja os dois aí. 0-0 no Pacaembu. Vamos chegando à marca de 30 minutos deste primeiro tempo. Aí o Ronaldo. Renato olha. Dias. Ronaldo foi lá para fazer pose, né? E foi uma bola fácil para ele. Veja de novo aí, ó. Passou pela barreira, mas estava sob controle, né? Neto meteu lá na frente para o Paulo Sérgio. Chegou o René. O tal de René não perde a viagem não, hein? Jamais, hein? Ele está argumentando agora lá com o Renato Marcílio alguma coisa. Ele deve estar falando, seu Renato não pode encostar em ninguém com o senhor da falta. É. Se esse jogador jogasse basquete, ele jogava 5 minutos e já saía do jogo, porque não é possível. Cada enxadada é uma minhoca. Ele sai da área, sai para fazer falta. Tem pouquíssimo recurso técnico. Ou então estava fora de jogo, está sem ritmo. Pode ser isso também. Até agora não mostrou nada. Veja a cobrança do Neto. Lá dentro, mano, tirou o René. Completa o pingo. Se livra da bola e manda para fora. Wilson, mano, chegava bem pro cabeceio e o René tirou. Veja de novo aí, ó. 0-0 no Pacaembu, 0-0 também lá no Mineirão, Cruzeiro e Bragantino. Amanhã tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Marcelinho tocou bem essa bola pro Paulo Sérgio. Lá dentro é para ele. É do goleiro, é do goleiro. Quando ele engatilhava, o Carlos Alberto Santos tocou recuando pro goleiro. Valber. Chega Mano. Falta do Wilson Mano no Renato, marcou Marcília. O Mano gesticula e o Renato acho que vai mostrar cartão para ele. Vamos ver. O Wilson Mano foi embora, ele tá chamando. Eu achei que não foi nada. Ele subiu muito mais do que o Renato e ao cair, passou por cima do Renato. Ele vai dar cartão amarelo pro lateral direito, Wilson Mano do Corinthians, que hoje está jogando como quarto zagueiro. Chamar de lateral é força de expressão, né? O Mano recebe o seu primeiro cartão amarelo. Eu achei que errou o Marcília. O que irritou o juiz é que ele chamou o Wilson Mano para enquadrar o Wilson Mano e o Wilson Mano não parou. Foi correndo lá para frente. Isso irritou o juiz. Ele mostrou o cartão muito mais e ameaçou a expulsão por uma precipitação de desequilíbrio emocional. O juiz do que pela falta, mesmo porque não foi falta. Porque se ele fosse usar esse critério, ele já tinha que ter expulsado o jogador René do Botafogo. Ficou muito nervosinho o juiz fora de hora. Tá com chilique à toa. Ele tá aí para apitar jogo. Não é para ter streamlink nenhum. Lançamento do Carlos Alberto Santos pro Renato. Chega Mano e Renato, agora a falta do Renato. Empurrou o Wilson Mano. A marcada a falta lá. Bandeirantes, o canal Olímpico. Televisores sempre Toshiba. 5 anos de garantia. Veja condições no seu revendedor. Viu? Ele pode fazer o que ele quer, mas ameaçar jogador não pode, porra. Marcílio reclamando aqui com o representante da partida, dizendo que o Marcílio tem direito de fazer qualquer coisa, menos ameaçar o jogador. A reclamação do técnico do Corinthians. Tá certo. Se tivesse numa Copa do Mundo, seu Marcílio seria repreendido pela FIFA pela atitude que ele teve no jogo. Tá aí Marcelo. Wilson Mano. Que o jogo seria nervoso, tenso, a gente sabia, mas nem tanto, né? Quem não pode ficar nervoso é o juiz, né? Mesmo porque ele não precisa se preocupar, porque o juiz do campeonato participa da renda e a torcida do Corinthians lotou aqui. Então exige uma boa arbitragem, mesmo porque a grana dele vem dos torcedores que estão aqui no campo. Pagaram e já depositaram no cofre ali.
33:50 do primeiro tempo. 0 a 0 aqui, 0 a 0 lá no Mineirão. Bandeirantes, o canal Olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Olha o Chicão, Mano já ficou. Chicão, Marcelo chega na bola e chega bem o zagueirão do Corinthians. Sai com Ezequiel. Mas o jogo é bom, o jogo é bom. Viola. Tem o Ezequiel de novo ali. Tocou curtinha. Marcelinho. É o Taíca. O Taíca tocou pro Viola. Vai fazendo a aproximação ali o Viola. O Vladimir está impedido lá dentro. Agora não. Marcelinho. Ganha o arremesso. Chutou em cima do Valber. Aí para fazer o arremesso o Vladimir, o substituto do Giba. Paulo Sérgio. Neto subiu. Vai buscar lá o Demilson. Às 8 da noite tem Maguila na faixa nobre deste sábado aqui pela Rede Bandeirantes. Vai pegar o canadense Gordon Russell. Narração de Alexandre Santos com Nilton Campos e Gilson Ribeiro. Falta do Paulo Sérgio. Renato com Valdeir. Meteu para o Chicão. Marcelo na marcação, ele mete atrás. Renato. Meteu por cima. Mano chega. Tranquiliza para o Ronaldo. Corinthians que em setembro vai comemorar 82 anos de existência. O Esporte Clube Corinthians Paulista. Botafogo é um pouco mais velho, né? Em agosto vai completar 88. Valber. Mano. Lançamento pro Neto. Tirou o René. Marcelinho. Neto. Ele e o René. Neto. Tá valendo, tá valendo. Olha o Viola. Tirou de lá o pingo. Valdeir. Por trás pegou na bola. Jacenir. Tá com ela Taíca. Eles querem matar o garoto aqui, viu, Juarez? Mas permita antes do Juarez, o técnico Basílio está chamando a atenção que é para o Vladimir ir embora quando o Corinthians desce. Não é para ele ficar guardando posição na intermediária. Ele parece que não está compreendendo o recado. Desde que tem o Marcelo na cobertura, o outro jogador do meio de campo, que o Botafogo joga muito bem por esse lado esquerdo aqui. O que acontece é que o Botafogo faz uma marcação muito dura e aí o Corinthians não consegue tocar a bola. Quando ela cai no pé do Neto, o passe ainda sai certo. Quando cai do outro lado, os jogadores se atrapalham. Olha o Botafogo, o Demilson. Ele e o Paulo Sérgio. Ganha o arremesso, o Bota. O Vladimir, lateral do Corinthians, né, Otávio? Que me parece é mais uma das revelações do Cilinho, não é isso? Ele jogou algumas partidas com o Cilinho. Foi puxado da equipe de baixo pelo Cilinho para jogar nos profissionais. Não teve mais nenhuma oportunidade. Está tendo agora. Ezequiel. A 0 a 0 também na Mineirão, Cruzeiro e Bragantino. 0 a 0 aqui no Pacaembu. Bandeirantes, o canal Olímpico. Bic Multibarba. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. Mano com Ezequiel. Às 16h42 em São Paulo. Jacenir. Marcelinho. Marcelinho. Primeiro ficou, segundo ficou. Ele meteu para o Vladimir, o Bandeira deu e acertou. Estava impedido o garoto Vladimir. Estava. Você chamou atenção para essa revelação do Sininho, que é o Vladimir. E me chamou a atenção para um detalhe também. Olha quanta gente do Corinthians foi formada em casa, hein, Jota? O Ronaldo, o Vladimir, o Marcelo, o Marcelinho, o Paulo Sérgio e o Viola. E todos hoje são titulares do Corinthians. Bem observado. Veja que há retorno, né? Investir lá embaixo sempre dá retorno. Se você vender um jogador desse só bem, você já compensou o trabalho da vida inteira. Agora o Corinthians, com todo o respeito que se tem pela sua história e pela sua agremiação, é o time que revela muito jogador, porque tem corintiano demais. Tem o menino do Júnior, por exemplo, que ganha 1 milhão para jogar futebol de salão num time aí,
e ganha 100 reais para jogar no Júnior. Ele não vai jogar futebol de salão, que ele foi campeão brasileiro, para vir jogar no Júnior. Aliás, está jogando contra o Corinthians hoje. Então o Corinthians é muito mais por causa da imensa torcida de garoto corintiano do que por assistência que dá para as equipes superior, porque lá a molecada come sanduíche e vai treinar de ônibus. Paga ali a passagem, viu? Você calcule se tivesse uma estrutura do Novo Horizontino, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do São Paulo, aí você ia ver o que era revelar jogador. Sim. Apesar do Corinthians não dar assistência, ainda revela jogador. Imagine você então se o Cilinho continuasse no Corinthians. Só para fechar o assunto. Olha o Botafogo, Valber. 0 a 0, hein? 39 do primeiro tempo. Vai para cima do garoto Vladimir Valber. Puxou bem para a perna esquerda, joga lá dentro. O Ronaldo vai ficar com ela. Paulo Sérgio, olha a bobeada, olha a bobeira. Renato mete lá dentro, sai com ela o Wilson Mano. 0 a 0. Paulo Sérgio, está se enrolando com a bola o Paulo Sérgio. Marcília quebrou o galho dele agora, pegou uma falta lá que eu não vi. Vladimir. Trabalha com Viola. Viola já passou pelo Valdeir. Vai se movimentando bem aqui pela direita o Viola. Cruzou de cabeça baixa. Facilitou para a zaga do Bota. Olha o Taíca. Jaceni, muito na frente. Tira René. Renato e Mano. Renato e Mano. Chega bem, Mano. Bandeirantes, o canal Olímpico. Outro detalhe é que o Renato voltou a aparecer no ataque somente agora, nos últimos 5 minutos. Taticamente, ele desempenha uma função hoje diferente das outras vezes. Ricardo Cruz, Valber. Vai ficar pro Viola aqui. E por baixo o Valber foi na bola, é só arremesso. Mas na disputa ali ainda sobrou alguma coisa pro Valber. É aquele empurrãozinho conhecido, né? Mas o juiz deu só lateral. Marcelinho. Já passamos os 40 minutos. O arremesso ainda é do Corinthians. Já chegamos a 41. Aí o garoto Vladimir. E agora é escanteio. E arremesso, o Corinthians ganhou o escanteio aqui pela direita para a cobrança do Neto. Ricardo Cruz está arrumando tudo lá dentro. Corinthians tem 6 jogadores lá dentro, hein? Neto fechado, tira Renato. Vem buscar Ezequiel. Ele e o Valdeir. Mano. E o Ronaldo. Bandeirantes do canal Olímpico. Chicão. Marcou uma falta no Chicão ali. 42. Cobrança para Carlos Alberto Santos. Ele deixou lá para Carlos Alberto Dias, Odemilson, Pingo, Marcelinho e Pingo. Bandeira está dando arremesso para o Botafogo. Tá gritando o Ronaldo. Tá gritando o Ronaldo. Tá orientando lá atrás. Odemilson, Pingo, Odemilson. Chegou ali o Taíca, que deve ter marcado um jogo perigoso ali. O só lateral, vamos ver. Só arremesso. Renato, Odemilson. Ajeitou para a esquerda e meteu lá dentro. Chicão. Pegou de raspão o Chicão. Retorno lá para o Corinthians com o Ronaldo. O jogo transcorreu nesse primeiro tempo da maneira que a gente esperava. O Botafogo armado, quer dizer, vindo muito mais na marcação, na defesa. O seu meio de campo muito bom, como sempre, esperando que Valdeir ou Chicão aparecesse na cara do gol. Valdeir apareceu uma vez, Chicão apareceu outra. O gol do Botafogo não saiu. Compensação, o Corinthians meteu uma bola na trave quando o goleirão
Ricardo Cruz estava completamente batido. Então o jogo esteve rigidamente equilibrado. Mas eu diria que o Botafogo é o time mais consciente. Viola de primeira, Vladimir, Viola, bom lance! Que jogada bonita, Vladimir Viola, estava lá o goleiro Ricardo Cruz para uma defesa muito importante, você vê de novo. Tudo de primeira, isso que é mais bonito e mais importante ressaltar. Valber. 44 do primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Botafogo, 0 a 0 também Cruzeiro e Bragantino, grande jogada do Marcelinho. Olha o Viola, olha o Viola. Carlos Alberto Dias. Vai terminar o primeiro tempo no Pacaembu. Renato e Mano. Paulo César. Viola e Márcio Santos, ele pega uma falta do camisa 4 do Bota. Logo mais às 8 da noite tem Maguila ao vivo na faixa nobre. Direto de Americana, Maguila e Gordon Russell do Canadá, com Alexandre, Newton e Gilson. Não tem barreira não, hein? Não tem barreira não. 2, 3 jogadores que por conta própria estão ali na frente da linha da grande área. É o Neto, é o Neto, é o Neto. Daqui a pouco no intervalo você vai conferir os melhores lances de Cruzeiro e Bragantino, com a narração do Silvio Luiz. A 0 a 0 lá. A 0 a 0 aqui, reposição para Ricardo Cruz, nem há tempo para isso. O Renato Marcília encerra o primeiro tempo aqui no Pacaembu. Otávio Muniz. Eu vou perguntar ao Valdeir. Pode dar uma liberdade ao time do Corinthians, procurar atrair ele para o nosso campo para pegar o contra-ataque. Legal. Palavras do Gil. O técnico do Botafogo está tudo preparado, vai começar o segundo tempo. Bom, os amigos da Bandeirantes perceberam claramente que esse jogo é um jogo nitidamente de marcação. Tanto o Botafogo marca muito bem e é mais criativo do que o Corinthians, quanto o Corinthians marca muito no meio de campo e evidentemente é menos criativo que o Botafogo. O Valdeir do Corinthians teria que ser o Neto. Esse jogador é que deveria desequilibrar ou criar as jogadas de maior porte técnico e colocar o Viola, por exemplo, na cara do gol. O Neto não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Vamos ver no segundo, porque de marcação os times estão iguais. Apenas que o Botafogo, porque joga junto há mais tempo, porque tem jogadores de melhor toque de bola, envolveu realmente o Corinthians. Se o Neto entrar no ritmo do jogo, ele pode ajudar o Viola aí, que é o goleador do Corinthians, dentro das circunstâncias e dentro dessa partida de hoje. Vamos então para o segundo tempo aqui no Pacaembu, de Corinthians 0, Botafogo também 0. Vai apitar Renato Marcília. 17 horas e 7 minutos em São Paulo. Todo mundo esperando a autorização do Renato Marcília. E aí começa o segundo tempo no Pacaembu. E essa explosão toda na torcida do Corinthians é porque o alto-falante anunciou aqui um gol lá em Belo Horizonte. E você vai ver daqui a pouquinho, hein? Fique ligado aí. Começa o segundo tempo, você ligado aqui na Bandeirantes, na grande cobertura do Campeonato Brasileiro 92. Chega Taíca, Renato ficou no chão. Bola metida lá para Vladimir. Ezequiel. Viola. Por baixo foi desarmado pelo Pingo, chegou Ezequiel. Carlos Alberto Santos com ele. Marcelinho pediu, é dele. Ezequiel. Levantou, Neto vai lá, tocou, a zaga chega, tirou Márcio Santos. Jacenir, Ricardo Cruz. Jacenir percebeu que o Ricardo Cruz estava um pouco adiantado e tentou, né? E olha, o Ricardo Cruz nesse campeonato tem uma história que tem muito a ver com o Corinthians. Ele terminou bem o Campeonato Carioca e por uma série de problemas não começou a jogar o Campeonato Brasileiro. E o Palmieri foi o goleiro do Botafogo até a derrota para o Corinthians 4-2. Quando perdeu aquele jogo, o Palmieri saiu e o Ricardo Cruz irá assumir o seu posto. Botafogo e Bragantino lideram o grupo B com 2 pontos. Cruzeiro e Corinthians 0.
Falta aí, falta do Ademilson. E aí vem cartão, o quarto do jogo, não o quinto do jogo, né, Otávio? Quinto do jogo para Odemilson. Jogadores do Botafogo dando muita sorte, apenas o Valber está pendurado. O Odemilson não tinha nenhum cartão, jogou 19 partidas das 20 que o Botafogo fez e tomou o seu primeiro cartão amarelo. Aí para cobrança, Neto. 0-0 Corinthians e Botafogo, começo de segundo tempo aqui no Pacaembu. Olha o desvio, Ricardo. Quem desviou foi o próprio jogador do Botafogo, o Ricardo Cruz, deu um tapa. É escanteio para o Corinthians. A bola bateu no pingo, viu, Joaquim? Foi no pingo e o Ricardo Cruz não quis fazer a defesa, achou melhor tocar para escanteio. 17 graus a temperatura em São Paulo, tá caindo. Olha o Neto lá dentro. Vai pegar Vladimir. Olha a pressão corintiana nesse comecinho de segundo tempo. Fica com ela Carlos Alberto Dias. Bandeirantes, o canal Olímpico. Televisores sempre Toshiba. 5 anos de garantia. Veja condições no seu revendedor. Paulo Sérgio. Carlos Alberto Santos. Chegou também o Valber. Botafogo sai na tranquilidade aí da sua linha intermediária. Valdeir sofreu a falta ali. Marcou o Renato Marcília. Atrasado de novo, mas marcou. Jocinha. Pois não, Cléo. Ó, vamos acompanhar o gol que saiu agora lá no Mineirão com a narração de Silvio Luiz. Lá vai ele, olho no lance. É do Cruzeiro. Confira comigo no replay. Aí, portanto, Cruzeiro 1, Bragantino 0 lá no Mineirão. Por isso a festa da galera, em virtude do seguinte: se o Corinthians consegue um resultado positivo, iguala o grupo da semifinal do Campeonato Brasileiro, todo mundo com uma vitória e uma derrota. Paulo Roberto cobrando o pênalti, fez o gol do Cruzeiro lá no Mineirão. Olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto. Tenta sair Valdeir. Renato vai pro lance, o Neto chegou, está impedido. Viola está impedido, bandeira marcava. E o Renato Marcília está confirmando. Nossa saudação à grande torcida do Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? Em especial lá para Marechal Hermes, Clóvis e o Jorge, que são administradores do Botafogo, sempre ligados aqui na Bandeirantes. Foi o recado que nós recebemos aqui. Só dá Bandeirantes lá no Botafogo em Marechal Hermes. E Jota, tem um detalhe para o Botafogo também excepcional esse resultado de Belo Horizonte, que com um empate ou uma vitória aqui no Pacaembu, ele vai se distanciar e se isolar na liderança do grupo. É verdade. E ele tem melhor campanha que os outros três, diga-se de passagem, né? No empate entre Bragantino e Botafogo, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Botafogo, dá ele. É isso aí. Veja como esse gol lá em Belo Horizonte, no Mineirão, sacudiu aqui com esse jogo, hein? Trabalha o Botafogo. Aí o Carlos Alberto Dias. 0-0 Corinthians e Botafogo, Cruzeiro 1, Bragantino 0 lá no Mineirão. Paulo roubou bem, meteu pro Viola muito na frente. Ele roubou bem o Paulo Sérgio, meteu pro Viola mais pro zagueiro do que pro Viola, né? O problema do centroavante do Corinthians é isso. Além do Botafogo ter uma defesa muito bem montada, acontece que não chega uma bola redonda pro Viola. Ele é que tem que vir buscar a bola, trabalhar a bola. Ele é canhoto, ele é um centroavante canhoto, tem que trabalhar, né? Olha o Viola, olha o Viola, olha o Viola, toca no goleiro! Uma bola bem enfiada pelo Ezequiel. Que chance teve o Corinthians! É, time de semifinal de campeonato, que me desculpe o Viola, bela jogada do Ezequiel, mas time que está em semifinal do campeonato, que precisa ganhar o jogo, isso aí não pode perder gol nunca, né, Joaquim? E não é querer tirar o mérito do goleiro, não, mas achei que ele chutou em cima do goleiro. Eu também achei. E a bola caiu, eu estava falando que ele é canhoto, que às vezes ia buscar a bola do lado direito, a bola caiu no pé dele certinho. E ao invés de bater forte, ele quis colocar. Fugiu um pouco as características dele. Se ele dá uma paulada, ele faz o gol. Agora a torcida do Corinthians no segundo tempo é outra, hein? Veio devidamente... Nossa senhora, no primeiro tempo ela estava até que muito calada. Está com tudo agora no segundo tempo, especialmente depois do gol do Cruzeiro lá no Mineirão. Olha o Ezequiel ali. Marcília acompanha de perto, manda seguir. Posse de bola para o Botafogo, tá aí o Demilson.
Pingo. Olha o Pingo. Valdeir. Carlos Alberto Santos. Na frente para o Renato. Jacenir tirou. Marcelinho. Ezequiel e Valdeir. Tranquilidade agora para o Vladimir lá na direita. E ele mete um lançamento para o Neto. Quem tem que lançar é o Neto, né? Teoricamente. Aí Valber. Valdeir, Valber. Botafogo vai chegando, vai fazendo aproximação. Olha o Valber. Tira bem por baixo o Marcelo. Volta o Bota, Chicão. Aí o Santos. Tirou Jacenir. É pro Renato essa bola. Boa jogada, bom lance. Marcília marcou penal. Marca pênalti do Jacenir. Aos 7 minutos do segundo tempo. Você tá vendo aqui de novo, ó. Foi sim, foi. Foi, já tinha passado, né? Foi pênalti, mas vou te dizer onde é que nasceu o erro. O Juarez deve concordar comigo. O Corinthians não ganha um rebote na intermediária, perdeu os 3 seguidos. E foi por causa de uma derrota nesses rebotes que originou esse ataque de novo do Botafogo, a bola do Pingo, que foi realmente calçado pelo Jacenir, um totozinho, e o pênalti está marcado. E o Jacenir jogava uma grande partida, hein? Ele que foi desafiado pelo Renato, provocado pelo Renato a semana inteira, jogava uma partida impecável, dentro das suas características e limitações, é evidente. Mas jogava uma grande partida, e ao tentar dar na bola, ele deu no pé do jogador do Botafogo, derrubou o jogador do Botafogo. E o Corinthians cometeu também um erro. A defesa estava em linha e rebateu 3 bolas em linha. Quer dizer, os jogadores colocados, a bola sendo enfiada por Renato e não tinha um homem na cobertura. Se tivesse, não tinha originado essa falha. É o Chicão que vai bater. O artilheiro do Botafogo, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, claro, ele quer aumentar a sua marca, né? E aí sempre corre um risco, sempre que um time opta por isso, para ele encostar mais no Bebeto, o Botafogo seguramente pode ter jogadores que chutam melhor. Mas às vezes para você, se tivesse 2-0, 3-0, tudo bem. Mas vamos ver, né? É o Chicão, 0-0 no Pacaembu, 9 minutos do segundo tempo. Jacenir cometeu o pênalti no Pingo. É o Chicão, pé direito, defendeu o goleiro. Ronaldo leva a torcida do Corinthians à loucura no Pacaembu. Que defesaça do Ronaldo, ele foi direto pra bola. Ô Jota, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando esse homem que tá do teu lado aí mandar você não sair da cadeira, você não sai, hein? Que boca o tal de Juarez Soares. Uma defesaça do Ronaldo. Tá aí, 0-0. Olha o Bota, Valdeir vai lá, tirou Jacenir. É um lance para incendiar ainda mais o jogo. O pênalti perdido pelo Botafogo na defesa do Ronaldo. Lá dentro, tira a mano. Olha a sobra. Tentava Carlos Alberto Dias. Que confusão, olha o Dias. Tá tudo enrolado ali. Tirou mano. Paulo Sérgio. Olha o Corinthians crescendo agora. Por baixo, na bola o Denilson. Pingo. Já passamos dos 10 minutos. Aos 9 o Botafogo perdeu o pênalti. Valdeir. Marcelo e Valdeir. Manda seguir o Marcília. Marcelinho. Mete na frente pro Neto. René. Carlos Alberto Santos. Ezequiel ficou de graça com essa bola. Olha o Ezequiel. Olha o Viola. Olha o Corinthians chegando. Ele e o René. Não foi nada. Não foi nada não. Só fiquei na dúvida se foi tiro de meta ou escanteio. Mas pênalti não. Foi tiro de meta. Não foi escanteio, não. Foi tiro de meta. Mas o jogo teve transformado o seu andamento de uma forma radical. Quer dizer, a torcida reagiu de uma forma com o gol lá no Mineirão, que fez eco aqui no Pacaembu, está fazendo até agora. O Corinthians voltou mais solto, marcando, mas não se preocupando só com a marcação. E evidentemente, uma defesa dessa do Ronaldo, o Chicão perdendo o gol, dá novo ânimo ao time do Corinthians. O goleiro como quem diz, moçada, eu tô vivo aqui, vamos nessa, né? Aí o Carlos Alberto Dias, lá vai Bota, Renato disparou, seria para ele. 11 minutos de jogo, segundo tempo, 0-0.
Cruzeiro 1, Bragantino 0 lá no Mineirão. Bandeirantes do canal Olímpico. Beto, um tiro certo em tanques para veículos. Basílio não quer moleza, J. Júnior. Colocou no aquecimento Marcos Roberto, número 15, que é mais uma opção de ataque do Corinthians. Boa jogada do Marcelo lá. Ezequiel. Basílio vai mexer daqui a pouco então. Olha o Ezequiel. Chega o primeiro, chega o segundo. Tá marcado, tá pressionado. O Renato ficou com ela. Dias. Ele tentou chutar no Viola e ela não bateu no Viola. É arremesso para o Corinthians lá na direita. Logo mais às 8 da noite tem Maguila, boxe internacional na faixa nobre ao vivo de Americana. Maguila e Gordon Russell do Canadá. Aí o Marcelinho. Ezequiel. Mano. Jacenir. Otemilson e Paulo Sérgio. É tiro de meta. A bola foi chutada em cima do Paulo Sérgio. Apesar do Paulo Sérgio ficar reclamando lá de que a bola ainda teria tocado no Otemilson. E é só o Paulo Sérgio que não manja esse tipo de jogada. Isso é mais velho do que o próprio futebol, né? Você chutar nas pernas para conseguir o arremesso ou o tiro de meta para o seu time. Bandeirantes, o canal Olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. E olha, vai sair um Marcelinho no Corinthians. O Basílio tá preocupado e com muita razão com essa dança dos números. Sabe que se o Botafogo empata aqui, soma 3 pontos. Assume a liderança. Fica na situação privilegiada. Ele quer saber de uma coisa? Eu vou jogar com 2 centroavantes. Olha o Renato. Ele, o Jacenir. Chicão tá lá também. Valdeir vai pro lance. Mano. Marcelo tira. Paulo Sérgio. Mano. Aí o torcedor do Corinthians fica à beira de um infarte, né? Não é brincadeira. Brincar ali. Jacenir. Falta. Já cobrada. Mano. Um grande jogo aqui no Pacaembu. Tá 0 a 0 Corinthians e Botafogo. O Botafogo perdeu um pênalti. Ronaldo defendeu aos 9 desse segundo tempo. Chicão. Exatamente o Chicão que cobrou o penal e que está sofrendo a falta aí. Tá impedido, Renato. O Renato fica olhando para a bandeira. 251 milhões e 250 mil cruzeiros. 251 milhões e 250 mil cruzeiros. Para 22.711 pagantes. O público no Pacaembu não é o melhor do Corinthians aqui no Pacaembu. O melhor foi naquela partida em que o Corinthians perdeu para o Flamengo. Nós tínhamos aqui quase 40 mil pessoas. 39.900. Bandeirantes, o canal Olímpico. Bic Multibarba. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. Logo após o futebol, você vai ficar com o Clube do Bolinha, com o melhor da música popular brasileira. Tá aí Marcelo trabalhando com Marcelinho. Já chegamos aos 15 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Jacenir. Jacenir que fez o pênalti no pingo e que o Chicão chutou e que o Ronaldo defendeu. Tá valendo. Pingo. Ele pegou uma falta ali. Bola no chão. Pegou em todo mundo, inclusive quase o bandeirinha vai pro espaço também. Marcão, o que é pra fazer, hein? O que pediu o Basílio? Vai sair o Marcelinho e eu vou fazer o mesmo trabalho que ele e pegando mais o Valber ali. Vai pegar mais o Valber. O Marcos Roberto é um atacante, é centroavante, até quebrar a perna no jogo contra o Guarani, né? Ele estava emprestado no Guarani, o Gotardo, que hoje está no Flamengo, quebrou a perna dele. Agora, ele é um centroavante, um goleador, não tem que entrar para marcar lateral, que é isso? O Corinthians precisando ganhar o jogo. Jogo 0 a 0. Bloquear um pouco o setor, tudo bem. Agora não, eu vou entrar para marcar o Valber. Lateral esquerdo, que é isso? Vamos conferir daqui a pouco com o Basílio, deixa só passar esse ataque aí, a gente vê se é isso mesmo. É, porque soou estranho para todo mundo, né? Vamos aproveitar agora que parou o jogo. Basílio, com que função entra o Marcos Roberto? Ele continuar um trabalho pelo lado direito, vamos tentar explorar, principalmente lá do lado direito, que o Marcelinho, inclusive, deve ter cansado um pouco. Nós estamos perdendo muita bola pelo meio. Falou que é para fazer alguma coisa em cima do Valber? Já. É para tentar jogar em cima deles lá, principalmente com o Viola trabalhando com ele naquele setor.
Então não é para marcar o Valber, para tentar jogada em cima do Valber. Olha o Valdeir. Olha o Valdeir, olha a chance do Bota! Gol do Botafogo! Valdeir, 16 minutos do segundo tempo. Escapou numa velocidade impressionante. Ganhou da zaga e na saída do Ronaldo. Ele bateu raso, né, para o canto esquerdo do Ronaldo, você está conferindo. A 16 do segundo tempo, o Botafogo faz 1-0 no Pacaembu. Eu não sei se vocês se lembram no primeiro tempo, Jota, quando o próprio Valdeir ganhou uma bola e o Ronaldo acabou salvando, que eu disse que se deixasse o Valdeir de cara com a defesa do Corinthians, na velocidade era assassinato. A prova está aí, o Valdeir faz um golaço, seu sexto no campeonato, o 40º gol do Botafogo, que é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e o gol 446 desse Brasileirão. Calou a torcida do Corinthians, 1-0 Bota. Valdeir lá dentro, Botafogo 1-0. Juarez. O Corinthians, na instrução do Basílio no vestiário, esteve certo. Vamos nos soltar um pouco mais, vamos criar um pouco mais, que o time precisa ganhar. Agora faltou uma vírgula. Você vê que às vezes até na maneira de você falar, de você escrever, na entonação quando você fala, e na escrita quando você evidentemente está explicando alguma coisa, falou, menos você, viu, Ezequiel? Isso é que faltou. Vamos soltar um pouco, vamos chegar um pouco mais. O Marco Roberto não entendeu nada que o Basílio falou para ele, que o Basílio pediu justamente para jogar em cima do lateral. Quer dizer, aproveitar o sentido lateral, ele falou que era o contrário, para marcar o lateral esquerdo do Botafogo. Então o que faltou foi isso. O Corinthians se soltou, precisava realmente mais um ataque, mas não podia descuidar da marcação, que qualquer criança que está jogando futebol no Dente de Leite sabe que é o jogador Valdeir. Um grande gol do Valdeir. E aliás o Botafogo plenamente dentro das suas características. Eu acho que eu estou entendendo o que o Marcos Roberto quis dizer. Ele confundiu. Ao invés de dizer Valber, ele falou Valdeir, para jogar em cima do Valber, que é o lateral esquerdo, que é exatamente onde ele está. E foi exatamente o que o Basílio passou para nós aos microfones, Otávio. E olha, vou dizer uma coisa, Jotinha, pelo que conheço de Corinthians, esse resultado aqui tira o Basílio do comando técnico do time. O Basílio cai se perder pro Botafogo. Olha o Paulo Sérgio, 19 minutos, 1-0 pro Bota. Olha só, olha o Neto, saiu o Ricardo Cruz para tirar de lá. Volta Corinthians, Vladimir, Marcos Roberto. Tentou da jogada individual, ficou sem a bola, Marcos Roberto, e ligou o Botafogo, ó, e armou. Chicão. Ezequiel tá lá com o Chicão. Falta de marca do Ezequiel, que puxou o Chicão pelo braço. Dos dois lados tem um jogador no aquecimento. No Botafogo é o Piquete. E no Corinthians é o Fabinho. O Piquete é ponta esquerda, o Fabinho é ponta direita. Veja a posse de bola para a equipe do Botafogo. Botafogo que venceu na primeira rodada, ganhou de virada do Cruzeiro no Maracanã, 2-1. Renato. Mete lá dentro. É pro Chicão, Ele chutou em cima do Ronaldo, mas o Marcelo, que bobeira agora do zagueirão Marcelo, que deixou o Chicão à vontade. E agora na saída, falta do Neto, falta do René. Falta do René. O Corinthians, evidentemente, que agora nós estamos com 20 minutos do segundo tempo. O time se descontrolou com o gol, a torcida continua empurrando. O time perdeu aquela concentração tática, digamos assim, porque já está tomando de 1-0 mesmo. Sabe que se perder o jogo hoje está fora do campeonato, tem pouquíssimas chances de classificação. Então o time vive o seu pior momento, a não ser que o Neto resolva aí agora. Veja aí a formação da barreira. Ricardo pediu 4, só tem 3. 4 agora com a chegada do Carlos Alberto Dias. Neto! Ricardo Cruz evita o gol de empate do Corinthians aqui no Pacaembu. Defesaça do Ricardo Cruz, foi no ângulo buscar essa bola do Neto. Deixou completar a informação que o Juarez deu. Por só ganhar do Cruzeiro no critério de empate, o Corinthians precisava ganhar 9 dos 10 pontos que tem a jogar. Olha o Neto. Tá buscando o gol de empate o Corinthians. Era o Wilson Mano que aparecia lá do outro lado. Tirou Chicão. Vai chegar o Vladimir. Ele e o Valdeir empurrando. Bandeirantes, o canal olímpico.
Bola metida para o Renato. Aí pedido na frente se for lançado, hein? Renato prendeu, usou a cabeça, não lançou e depois quando foi tocar pro Odemilson tocou errado. Marcos Roberto e Viola. Tem o Marcos Roberto outra vez. Meteu pro Jacenir, tirou o Renê. Odemilson, Renato. 1-0 Botafogo aqui no Pacaembu. Gol de Valdeir aos 16. Valber. Olha o Valber. Vem por baixo o Vladimir, fica com ele Ezequiel. E aí tem liberdade e tem espaço o Marcos Roberto, hein? Mas só tem o Neto na frente, é pra ele. Vamos ver o Neto, vamos ver o Neto! Ficou sem equilíbrio pra bater, né? Aí pegou mal. É, falta pro Neto o pezinho direito ativo, né? Se é um jogador de pé direito ali, enfia um canhão, só que de pé na esquerda, infelizmente, não deu porque ele estava sem ângulo. Quem vai sair, Piquete? Chicão. Vai sair o Chicão. O que você tem que fazer, meu filho? Olha a instrução. Vai marcar mais o lateral aqui. Você falava o quê, Piquete? Tem que marcar o quê? Ajudar a marcação no lateral e ajudar no meio de... E lateral lá? Exatamente, lateral direito e liberar um pouquinho o Valdeir. Legal. Agora eu vou dizer um negócio, estamos vendo aqui no replay, se o Valdeir faz esse gol, ele não ia entender nada. Foi no reflexo, ele estava de costas, esticou a perna, tentou um calcanhar, tentou sei lá o quê. Jota, vê se a galera vai gostar do que vai acontecer agora. Bismarck, levanta essa placa aí. Olha quem vai sair no Corinthians. Viola? Neto. Ah, o Neto. Vai sair Neto, vai entrar Fabinho para fazer o quê, Fábio? Vai fazer o quê, Fábio? Qual é a instrução? É, procurar o Marcos Roberto entrar de centroavante e eu procurar fazer as jogadas de fundo. Olha o Marcos Roberto, olha o Marcos Roberto, ele deu um toquinho, o último quando ele ajeitava, né? Foi muito além do que era necessário. Ezequiel. 1-0 Botafogo, ao vivo para você de todo o Brasil, Corinthians e Botafogo aqui no Pacaembu. Vai lá para fazer o arremesso Ezequiel. Marcos Roberto. Jogou lá dentro. Olha a sobra aí do Taíca. Dividiu, Viola não pega, tirou Valber. Mano e Renato, Mano e Renato. Falta do Renato. Esse tipo de jogada que é muito perigosa para o Corinthians, porque o Corinthians está se mandando inteirinho e facilita mais do que nunca o contra-ataque do Botafogo, que é mortal. Sai Neto então do time do Corinthians, metade da galera aplaude e metade vaia. Agora o assobio toma conta do Pacaembu, acho que vaiando a substituição. E o Neto sai como quem diz, tudo bem, o senhor é que manda, né? Tatá tá chegando no Neto ali, vamos ver se ele quer falar. Deve falar, né, Tatá? Não, fala sim, tá bebendo uma água. Ô Neto, o que tá mais difícil lá dentro? É difícil, né, rapaz? Você jogar bem, o primeiro tempo todo jogar bem, o segundo tempo também jogar bem. A gente defende o pênalti, a gente falha depois pra tomar um gol. Tá aí, explicações do Neto que não pediu pra sair, hein? Mas a verdade é que o Basílio está tentando acertadamente. O Neto não estava dando o ritmo de jogo que o Corinthians estava precisando. Inclusive, quando ele perdeu o passo naquela bola que ele bateu de pé esquerdo, o Basílio falou, vamos sair, porque, por exemplo, se aquela bola cai no pé do Valdeir ou do Carlos Alberto Dias, um abraço, eles iam lá para dentro do gol, tamanho é o preparo físico desse time do Botafogo e o condicionamento. O Neto não, ele ajeitou, não teve o espaço para bater do pé esquerdo, ninguém acompanhava o Basílio. Quer saber de uma coisa? Eu vou meter Fabinho, Viola, Marcos Roberto, os três na frente. E de quebra, o Paulo Sérgio. Como o Neto tem muito nome, poderia resolver numa bola parada, num escanteio, mas o Basílio não quer saber disso. E é muito pouco para um time nessas circunstâncias, um jogador tentar resolver na cobrança de uma falta. Que isso? Isso é jogar no preto ou no vermelho, não tem nada a ver. Paulo Sérgio. Ele e o Pingo. Como trabalha nesse time do Botafogo, esse camisa 11, não é brincadeira, hein? Dá combate, cobre, vai lá na frente, sofreu o pênalti. Ele é o pulmão do time do Botafogo. Mesmo porque depois que ele passou no São José, lá de São José dos Campos, ele voltou pro Rio sendo outro jogador, muito melhor, completamente diferente. Tomou a aguinha de lá, né, Juarez? Olha a cobrança do Paulo Sérgio, o Ricardo Cruz tirou. Vai sair em arremesso lá. Bandeirantes, o canal Olímpico. Tá impedido lá, o Bandeira deu, hein? Bandeira marcou impedimento.
Eu acho que ele falou que a bola saiu, porque a bola vindo da linha de fundo, o homem marcou impedimento. E os jogadores ficaram reclamando. Ô Gil, eu tava ali esperando a oportunidade de te entrevistar. Você tá dando risada aí? Você tá batendo papo com... Você tá tranquila? Tem que estar tranquilo. O Botafogo desenvolve um bom futebol. No contra-ataque é um time muito rápido. Isso que facilita até o trabalho dentro do campo. O que você quer com o Piquete com a entrada dele? É para neutralizar a subida do lateral direito do Vladimir, porque está subindo muito, já que o lateral esquerdo não sobe tanto. Tá aí o Gil. Gil tá dando risada, batendo papo. Era assistente do Ernesto Paulo. Ele era. O Ernesto foi para a seleção. Ele ficou tomando conta do time. Ganhou aqui, ganhou ali, ganhou aqui, ganhou lá, ganhou não sei onde. E tá aí, ó. E o Ernesto Paulo perdeu aqui, perdeu ali, perdeu lá e caiu fora, né? Exatamente. O futebol é assim mesmo. Agora... Ele vai dirigir o América, o Ernesto Paulo, sabia não? Sabia não. Olha o Bota, olha o Bota! Carlos Alberto Dias! Se ele domina essa bola, ele tocou com o braço, né? Dominou com a mão. O que o Gil está contente é porque o Piquete é um jogador muito rápido, que está com fôlego todo, tem uma temperatura muito gostosa para se jogar futebol aqui. Devemos estar uns 15 graus agora em São Paulo. Então o Piquete pode jogar nas costas do Vladimir, lá daquele lado. E o Corinthians está dando de bandeja o contra-ataque pro Botafogo, mas está dando de bandeja. Quer dizer, ou é caça de veludo ou bunda de fora. Ou o Corinthians empata logo esse jogo ou toma o segundo e um abraço. Boa jogada do Ezequiel. Olha o Viola. 1 a 0 o Botafogo, estamos no segundo tempo, 28 minutos. Outro que está batalhando muito no jogo, Viola. A torcida do Corinthians ficou pedindo uma falta lá agora. Agora a falta marcada aqui pelo Piquete, cometida pelo Piquete. Largou o pé pro Vladimir tropeçar, o garoto acabou se machucando. Taíca. Lá no Mineirão, Cruzeiro 1, Bragantino 0. Tentativa aqui do Marcos Roberto. Ficou sem a bola, mas ainda é do Corinthians. Paulo Sérgio. Seria para ele a devolução, ficou com ela Pingo. Um monstro no jogo esse Pingo. Saindo o Valdeir. É o Carlos Alberto Dias. Meteu pro Renato. De primeira, é o Renato ainda. Olha o Bota. Bateu para fora. Ele ficou reclamando alguma coisa lá, Muniz. Ele ficou reclamando o pênalti, só que ele precisava cair, né, Renato? Se você não cai, não tem jeito de marcar o pênalti. O Wilson Mano passou declaradamente o pé no jogador do Botafogo, só que o árbitro não marcou. E a bola não entrou. E tinha que marcar, né, companheiro? E o Renato reclamou. Afinal, pênalti não tem vantagem. Só tem vantagem se a bola vai pra dentro do gol, né, Jotinho? Olha o Fabinho lá. Olha o Fabinho, a torcida do Corinthians está acreditando ainda. Está lá o Ricardo Cruz. É lógico, se o torcedor perguntar ao Corinthians pode empatar o jogo, pode empatar, é evidente. A torcida está aqui maciçamente, o time está vivo, está esperto, lutando com dificuldades contra um grande time, né? Contra um time super armado que é o Botafogo, mas pode empatar. Como também quase tomou o segundo gol e aí um abraço. Mas também o Corinthians não tem outra alternativa, não há que se cuidar muito aqui atrás, é arrumar um homem na bola, outro na cobertura, porque o Renato agora está enfiado no meio da zaga, jogando de centroavante, por isso que ele chegou quase na cara do gol. A entrada do Piquete consertou um lado e liberou geral Carlos Alberto Dias e Valdeir, né? 30 minutos de jogo, segundo tempo aqui no Pacaembu, tá dando o Botafogo, 1 a 0. Olha o Ezequiel amortecendo errado, Piquete, ele e o Vladimir. Bem o garoto e ainda sofreu a falta. Bandeirantes, o canal olímpico. Televisores Sempre Toshiba, 5 anos de garantia. Veja condições no seu revendedor. Jacenir. Meteu pro Viola. Saiu da falta, ficou com ela. Ainda Viola. Cortou pra cá, cortou pra lá, caiu. O Marcília estava muito bem colocado, hein? E agora o Paulo Sérgio arrisca e manda pra fora. Agora o Viola não reclamou muito não, hein? Não foi nada, né? Também não tem o que reclamar. O Botafogo fica numa condição, eu repito, com essa vitória, primorosa condição, porque o jogo contra o Bragantino, que é o próximo do Botafogo, também aqui em São Paulo, é decisivo. Se ele conseguir uma vitória ou um empate contra o Bragantino, ele vai segurar a classificação sem virar o segundo turno dessa fase, hein, Jotinho? É isso aí. Botafogo, ele pega o Bragantino, né, na sua próxima partida, né, Otávio? Pega o Bragantino na próxima e depois joga 2 em casa e uma fora contra o Cruzeiro, né? Pega o Bragantino aqui em São Paulo
Isso. No Morumbi. Exatamente. Depois joga contra o Bragantino no Rio, contra o Corinthians no Rio e com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Você imagina, né? 40 gols, vai para a 13ª vitória, tá indo hoje. É isso aí. E o Corinthians vai pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Olha o Odemilson. Odemilson. Olha o Bota, olha o Bota. O Corinthians está desarrumado lá atrás. Piquete. Piquete. Adiantou demais, ainda é dele. Chega ali o Carlos Alberto Dias. Tomou bem, Vladimir. Viola. Boa bola pro Fabinho. Boa bola pro Fabinho. Lá dentro ele tem o Marcos Roberto e o Viola. Tira René. Logo mais às 8 da noite você tem Maguila, boxe internacional, direto de Americana. Alexandre Santos, Newton Campos e Gilson Ribeiro. Maguila e Gordon Rassett na faixa nobre. Trabalha Paulo Sérgio. Valdeir marcou aos 16 desse segundo tempo. 1-0. Ezequiel. Lá em Belo Horizonte continua Cruzeiro 1-0. Gol de Paulo Roberto de pênalti. Mano. Aí Marcelo, a torcida do Corinthians protesta. Bola para trás. Taíca. Passe errado do Taíca. Jansenir. Joga lá dentro essa bola. Olha a sobra do Marcos Roberto. Vamos ver Paulo Sérgio. Vamos ver o Paulo Sérgio agora. Ele e o Valber. Lá dentro, olha o toque. Defesaça do goleiro. Defesaça do Ricardo Cruz. Ele evita um gol de empate no Pacaembu outra vez, né? Olha, o Ricardo Cruz fez milagre. Não tem o que discutir. Cabeceio perfeito do Fabinho. A queima-roupa. Ele estava extremamente bem colocado e meteu a bola para escanteio. Salvou o Botafogo. Cobrança do Jansenir. Vamos ver agora, hein? Vamos ver agora. Chega bem Ezequiel. Quando o Piquete já estava pronto para disparar. Levantamento. Errado, né? Totalmente equivocado agora o levantamento do Paulo Sérgio. Bandeirantes, o canal Olímpico. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra. O conhaque do milagre. 34 do segundo tempo. Parte da torcida corintiana já vai indo embora. Estamos olhando lá para o portão de entrada, que também é de saída, evidentemente. O pessoal já está indo. Marcelo, Ronaldo saiu. E o Botafogo ainda tem uma grande vantagem. Esse time começa num ritmo e termina no mesmo ritmo. O que esse time do Botafogo corre é uma festa, né? Essa substituição do Piquete entrando no lugar do Chico já é manjada. Quanto o Cruzeiro também, ela foi feita. O Gil me falava certa feita lá no Botafogo. Deixa eu ver primeiro esse ataque. Paulo Sérgio, é o Paulo Sérgio lá. Valber na marcação. Está descolando espaço para o cruzamento e ganhou o escanteio. E fizeram um churrasco e ele levou meia à vontade. Aí chegou o time do Botafogo no churrasco, falou, não tem refrigerante não? Diz que não tinha um cara que bebia, parecia time do seminário. Agora, time que não bebe nada e joga o que o Botafogo joga, virou as avessas. As avessas que quem lembra do tempo do bagaço do Botafogo, que tinha aquele timaço, era justamente ao contrário. O treino era sempre depois que a moçada saía da praia. Isso, por isso está explicado o ritmo impressionante de jogo desse time do Botafogo. Bom levantamento, o Mano está subindo. Lá dentro, Viola! Viola ficou à vontade para esse voleio. Ela subiu muito. E não chegou no gol. Taíca e Jansenir vão fazer exame antidoping pelo Corinthians e Piquete e Valber farão o mesmo exame pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Bandeirantes, o canal Olímpico. Bic Multibarba. Bic Multibarba. É assim que se faz barba. 17 horas e 43 minutos em São Paulo. O Botafogo vai ganhando do Corinthians 1-0. Ezequiel. Corinthians não desiste não. Vai lá Piquete. Às 8 da noite tem Maguila, boxe internacional aqui na Bandeirantes, na faixa nobre. Maguila pega o canadense Gordon Rassett.
Narração de Alexandre Santos, os comentários de Nilton Campos, as reportagens do Gilson Ribeiro, ao vivo de Americana. Tá lá o Fabinho. Virou Pingo. Completou Valber. Corinthians tá daí pra frente, tá todo mundo, ó. Mano tocou errado. Aí é que tá o problema. Passe errado e o Botafogo se liga. Boa recuperação, boa cobertura aqui do Taíca. E agora uma manifestação da torcida do Corinthians contra o presidente Vicente Matheus, o vice-presidente Vicente Matheus, que absolutamente não procede, o que prova que o torcedor é um cara que vive à base de emoção, né? Veja quantas e quantas glórias e benfeitorias esse homem trouxe para o Corinthians. Mas nessa hora o torcedor quer falar, né, Jotinha? É o desabafo, né? É, tem direito. Hora do desabafo. Tem direito, pagou, tem direito. Tá sentindo que o time, se perder aqui, realmente vai ficar uma situação delicadíssima quanto à classificação. Para não dizer que as esperanças possam ter morrido aqui. Não, tem chance, mas vai ficar matemática e muito difícil. É. O que a torcida do Corinthians pede é que a diretoria seja mais arrojada na contratação dos jogadores, porque é uma torcida que dá arrecadação, que faz a sua parte, contribui. Então é isso que a moçada está dizendo. Queremos jogador. Fora Matheus, o Corinthians não é seu. Até porque em janeiro termina o mandato e aí não tem mais o que fazer, né? Olha o Valdeir. Ele humano, ele humano. O Erasto Oliva estava conversando comigo antes do jogo, que é o vice-presidente do Corinthians, dizendo exatamente o seguinte, que já falou para o presidente umas 4, 5 vezes para começar a investir para o Campeonato Paulista, que ele sai e vai deixar todas as finanças que ele sanou tudo no Corinthians, deixou tudo a zero, tudo limpinho, vai deixar para o próximo presidente. Então a ideia da diretoria de futebol é contratar, mas o Matheus não quer. Fala, Renato. O presidente do Corinthians, como saneador das finanças do clube equilibrou. Equilibrou porque a torcida vem e dá renda. Equilibrou porque o associado vai lá e paga o recibo. Ele não fez nenhuma mágica, não. A torcida que comparece e põe o dinheiro. Ele não multiplicou os pães, não multiplicou dinheiro nenhum. Quando eu disse que ele saneou as finanças, é porque ele soube administrar bem, coisa que outros não fizeram, né? Ele não gastou. Ele pegou o dinheiro e pôs no cofre. Então o time é esse que você está vendo aí. O treinador tenta mexer e não tem. E não tem como mexer, nem onde mexer. Então a torcida reclama disso, que time de futebol não foi feito para dar lucro, não. O que foi feito para dar lucro é banco. O time de futebol foi feito para investir, para ter retorno, né? Essa coisa toda. Então a torcida tem lá sua parcela de razão. Enfrenta um frio danado. Vem aqui. É só ver como é que o Corinthians está colocado em arrecadação. É isso. Vamos chegando a 40 minutos do segundo tempo, aqui no Pacaembu. Bandeirantes, o canal Olímpico. A torcida do Corinthians continua protestando aqui no Pacaembu e a torcida do Botafogo em todo o Brasil, ligada na Bandeirantes, está comemorando. Botafogo, se sair daqui com esse resultado, vai a 4 pontos no grupo B. Tá aí o René. 40 minutos. Lá no Mineirão, instantes finais também de Cruzeiro 1, Bragantino 0. Cruzeiro vai marcar os seus primeiros 2 pontos. Bragantino, que somou 2 na primeira rodada, fica com 2. Botafogo vai a 4, Corinthians 0. Mas o Corinthians está aí, ó, tá vivo. A zaga tira, Jacenir. Aí o Ezequiel. Meteu lá dentro. Sai com ela Carlos Alberto Santos. Renato está aberto por aqui. Bola tocada pelo Carlos Alberto Dias. Renato na frente para o Carlos Alberto Dias. O goleirão saiu. Ronaldo! Agora o Ronaldo que evitou. O Botafogo faria 2-0. Que ele saiu muito à vontade para bater, hein? Veja de novo aí, ó. Grande defesa do Ronaldo. 41. Bandeirantes, o canal Olímpico. A
Daqui a pouquinho, terminando o futebol, você vai ficar com o Clube do Bolinha, com o melhor da música popular brasileira. Perdão, Jotinha, a torcida grita o nome do Ezequiel. Tem pensando que quando ele jogar na Ponte, ele nunca imaginou que um dia um estádio inteiro ia gritar o seu nome. Como símbolo de raça do Corinthians, Ezequiel. Marcelo. Você veja, o Botafogo sempre foi mais tímido que o Corinthians na partida de hoje. O Corinthians empolgado, vai lutar até o último minuto para ver se consegue o seu gol de empate. O Ronaldo teve uma grande atuação hoje, pegou pênalti e tal. Se o Botafogo tivesse metido 2-0, não seria nenhuma novidade, embora o goleiro do Botafogo, Ricardo Cruz, tivesse aparecido em duas oportunidades. Na cobrança da falta do Neto, que foi a bola do jogo, e aquela cabeçada do Fabinho, que poderia ter, inclusive, colocado o Corinthians numa melhor situação. Mas na análise geral do jogo, no volume geral do jogo, o Botafogo reconhecidamente apenas repete a sua belíssima campanha dessa temporada. Mas o Corinthians está vivo e muito vivo, hein? Olha o Viola. Lá vai Viola. Viola e Carlos Alberto Santos por baixo. Fez o desarme ali o Carlos Alberto Santos. E o Corinthians tem um escanteio, hein? 42-50. Jacenir vai para a área. Wilson Mano também está lá. Olha o toque, olha a chance, olha a chance. Bateu prensado com a zaga. Ezequiel. Tirou o René. 43. Vamos para os momentos finais da partida. Disparou o Renato por aqui. Disparou o Renato por baixo, Taíca. Ele estava perdendo no pique pro Renato. É que esticou a perna e conseguiu o desvio ainda. Botafogo vai fazer uma mudança para terminar o jogo, né? Vai ganhar o bicho Jefferson Douglas no lugar do Carlos Alberto Dias. E o Carlos Alberto Dias falou para não sair lá. Tá reclamando com o Gil, olhou, deu tapa na perna. Não queria sair, queria terminar o jogo com vitória. O cara vai agredir alguém ali, olha o torcedor lá dentro, olha lá. Olha lá, rapaz. Olha lá, olha lá. Olha lá, que absurdo. Dois torcedores. Que barbaridade isso. O cara vai entrar no campo, olha lá. Que absurdo isso. Isso não se justifica. O cara vai agredir o cara vai entrar para agredir o Vladimir, coitado do menino. Tá entrando a primeira vez no jogo. Que barbaridade, hein? Bom, e agora nós estamos também com você de São Paulo, hein? Você de São Paulo também, agora tem as imagens aqui do Pacaembu. Você que acompanhou a vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino por 1-0. Agora tem o Pacaembu ao vivo, 44 no segundo tempo. Botafogo vai ganhando do Corinthians com um gol de Valdeir aos 16 do segundo tempo. E esse tumulto todo aí, porque você está chegando agora, né? É porque dois torcedores invadiram o campo para tirar satisfações com os jogadores do Corinthians. Na verdade, o jogador deu um empurrão, o torcedor deu um empurrão no Vladimir. Eu absolutamente não estou justificando e nem poderia e ninguém pode justificar uma atitude dessa. Agora o cara também não entrou para agredir, porque se fosse entrar para agredir, ele já chegava por trás, já dava uma marreta na cabeça do jogador e acabou. Isso aí foi a forma mais explícita do protesto da torcida do Corinthians. Cobrança para o Renato. 1-0 o Botafogo. Olha a sobra, Piquete. Ainda Piquete. Fabinho tomou dele. Já passamos dos 45. Botafogo vai conquistando uma grande vitória aqui no Pacaembu, hein? Vai a 4 pontos o Botafogo. Cruzeiro já foi a 2, o Bragantino está com 2, o Corinthians não tem nenhum desse grupo B. Daqui a pouco você vai ficar com o Clube do Bolinha. O melhor da música popular brasileira. Botafogo perdeu um pênalti nesse segundo tempo, a 9 minutos. Chicão bateu, Ronaldo defendeu. Tentativa aqui do Viola. Falta. Chegou fazendo falta ali o Jefferson. Ele entrou agora, hein? Ele entrou agora e já vai tomar um cartão. Amarelo. Já justificou o bicho, né? E a torcida do Corinthians, os caminhões, enfrenta agora a polícia aqui no Pacaembu também, né? E para quem conhece Pacaembu e para quem conhece Corinthians quando perde, é claro que o telespectador não vai ver porque a gente termina o jogo a hora que a bola acaba de rolar. Mas vai dar um perereco aqui a hora que terminar o jogo. Você vai ver só. 22.711 pagantes aqui no Pacaembu. 251 milhões, 250 mil arrecadados. Tira a zaga. Tenta sair Piquete. Ele tem o Valdeir na frente. Tem o Renato do outro lado. Olha o Bota.
Botafogo vai assumindo isoladamente a liderança do Grupo B. Botafogo vai tocando aí no campo de ataque. Carlos Alberto Santos. 46-40. Valdeir marcou aos 16 do segundo tempo. 1-0 Bota. Piquete. Marca a falta lá o Renato Marcília contra o Corinthians. Amanhã tem Flamengo e São Paulo, 17 horas no Maracanã. Você vai ver o tape completo de Flamengo e São Paulo às 6h30 no Show do Esporte. E depois às 8, Chicago Bulls e Portland, ao vivo. Um jogo que poderá fechar a temporada da NBA com o Chicago bicampeão. Rapaz, o Viola deu um cola-brinco na orelha do Pingo, sem bola aqui, mais um murro na orelha do Pingo. Um murro, você não acredita. 47-30. Tá aí o Pingo, ó. Pingo que foi uma das maiores figuras do jogo, hein? Juarez já disse, nós estamos assinando embaixo. Sem dúvida que o Botafogo merece esse resultado. E isso é sinal de profundas mudanças no Corinthians. Desde a saída do técnico até o balanço no presidente, né? E aqui o Valdeir que marcou o gol. Não é à toa que você é de flash, né? Graças a Deus eu tive essa felicidade, né? A gente fica triste quando está acontecendo uma coisa que está acontecendo aí. Quebrou o pau. Viola agredido. Quebrou o pau. Viola Quebrou agredido. É o André, aquele lá, no banco, veio tirar satisfações com o Viola do tapa que o Viola deu na orelha do jogador do Botafogo. Olha lá, vai quebrar o pau. Que coisa, hein, rapaz? Isso só incita mais a violência da torcida. Um espetáculo lamentável. Lamentável que a gente vê aqui. É que o André, que é o reserva, foi querer brigar com o Viola. É. Só que ele não conhece nem de longe quem é o Viola. Porque ele não sabe disso. Conhecesse, ele não passava nem perto do Viola. Uma barbaridade. Pegaram o Viola no jogo. A Renato e o Wilson Mano. Um tentou segurar o outro, o Renato foi tentar segurar o Wilson Mano, o amigo da Bandeirantes está vendo. Que coisa, rapaz. Que final de jogo aqui no Pacaembu, hein? Um jogo que foi emocionante. O jogo foi muito bom, mas isso tudo é que é lamentável. Tá saindo o Viola aí, né? Rapaz, e o Márcio saiu do banco para pegar o André. Saiu o Márcio para pegar o André, mas o Márcio saiu numa vontade, rapaz. Aí os meninos acabaram aqui se controlando, né? O Jefferson Douglas foi segurar, o Gil segurou o Márcio, o Carlos Alberto Santos, que é experiente, foi lá, o Wilson Mano. Isso é tudo fruto do jogo, nervosismo. Mas acontece que esse jogador do Botafogo, o André, que está na reserva, não tinha nada que tirar satisfação. Porque o Pingo já tinha ido lá conversar com o Viola e os dois já estavam praticamente pedindo desculpa um pro outro. E o Botafogo já tinha vencido o jogo, já ganhou o jogo, já está classificado, ele foi provocar. Não vai mudar nada, né? Aí o Viola olhou para ele e falou, Negrão, vai comigo? Ele falou, então pode vir. Vem você, vem quem você quiser. Não, isso não ia mudar, sem dúvida não ia mudar o resultado da partida. O jogo já estava terminado, eles estavam pedindo desculpa um pro outro. Eu acompanhei todo o lance. Muito bem. Isso aí já tinha. Tudo calmo, né? O Botafogo está com o pé com a classificação, se não cometer nenhum erro. E o Corinthians não está fora, mas a matemática é difícil. Tudo bem. Vitória do Botafogo aqui no Pacaembu, vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino lá em BH. E você daqui a pouco fica com o Clube do Bolinha aqui pela Rede Bandeirantes. E nós voltamos ao Morumbi. O Cruzeiro se recuperou para azar do Bragantino. Desse mesmo jeito, o Edson, ele deu pênalti. Ele deu pênalti.